Hoje a gente vai ver o que um judeu pode produzir depois que ele crê que Jesus é o Messias. Esse é o terceiro vídeo dos 4 sobre os evangelhos que a gente tem produzido aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o evangelho de Mateus. Antes de fato adentrar sobre algumas informações sobre o conteúdo produzido por esse judeu chamado Mateus, a gente tem que se atentar pelo fato de que existe quase um consenso majoritário na academia teológica que crê que Marcos, o evangelho de Marcos, onde inclusive a gente já tem um vídeo sobre ele, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E sendo assim, isso tem muito a ver com o evangelho de Mateus, com o qual nós vamos falar um pouco hoje. Porque acredita-se que muito dos registros de Mateus foram praticamente Ctrl+V, Ctrl+C do evangelho de Marcos. Então, a ideia é que Mateus ele teve o evangelho de Marcos como fonte, onde praticamente quando nós lemos o evangelho de Mateus, nós podemos perceber que Mateus ele cita quase todo o evangelho de Marcos no seu evangelho. Mas obviamente, como a gente pode perceber com muita facilidade, o evangelho de Mateus ele é bem mais extenso do que o evangelho de Marcos. Em número de capítulos, o evangelho de Mateus é o maior evangelho dos 4 que nós temos disponíveis. Em termos de conteúdo, de palavras, letras, frases, por assim dizer, o evangelho de Lucas é o maior. Mas em termos de capítulos, com 28 capítulos, o evangelho de Mateus é o maior que nós temos. Então ele cita praticamente quase todo o evangelho de Marcos e ainda acrescenta algumas peculiaridades relevantes que Mateus entendeu que seriam relevantes para a comunidade para a qual ele escreve no seu tempo. A datação do evangelho de Mateus é um grande problema. Se alguns dos outros evangelhos, que a gente até já citou um pouco aqui, existe até uma certa facilidade na datação, apesar de ainda assim terem polêmicas, o evangelho de Mateus, talvez no meio teológico, seja um dos evangelhos que mais se tem dificuldade quando se fala acerca da datação do evangelho. Alguns vão dizer que o evangelho de Mateus teve a sua autoria ali por volta de 60 depois de Cristo. Outros vão jogar para 70 depois de Cristo, mas não vão assumir que o evangelho de Mateus foi escrito depois de 70 depois de Cristo, vão dizer que foi um pouco antes, porque Mateus não deixaria, segundo esses teólogos, de citar, por exemplo, a destruição do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Outros ainda vão dizer que o evangelho, vão jogar a datação do evangelho de Mateus para 80 e até 90 depois de Cristo, entendendo que aquelas alusões escatológicas que Mateus faz, demonstrando ali um sermão profético de Jesus, de fato estariam falando sobre a queda do templo de 70 depois de Cristo. Então esse evento que acontece em 70 depois de Cristo, a queda do templo, é muito predominante, não só para a datação do evangelho de Mateus, como para todos os livros da Bíblia, já que para se fazer esse trabalho de datação, observa-se pontos relevantes na história que são muito marcantes, que com certeza não passariam de liso, por assim dizer, pelos autores dos textos bíblicos. Então existe esse grande conjunto de ideias. Alguns vão dizer que o evangelho de Mateus ficou ali até antes de 60 depois de Cristo, outros vão dizer que ficou antes de 70, mas que não chegou a ser em 70 depois de Cristo. Outros vão dizer que foi um pouquinho depois de 70 depois de Cristo, e por ter sido apenas um pouco depois de 70, o autor não fez questão de falar sobre a queda do templo em 70. Outros vão argumentar que é impossível ter sido um pouco antes de 70, já que se a queda do templo era tão recente, não haveria motivo pelo qual o autor negar e não comentar em algum sentido a queda do templo em 70. E outros vão dizer que em 80, em 90 depois de Cristo é a melhor datação para esse evangelho, já que existem, até meio que de forma um tanto quanto indireta, mas existem indícios de Jesus estar falando sobre a queda do templo que aconteceu em 70 por meio de uma analogia ali nos seus sermões proféticos, que são marcas registradas no Evangelho de Mateus.
Entretanto, apesar dessas discussões acerca de datação, algo que não é tão questionado no Evangelho de Mateus é quanto à autoria. Nós sabemos que existe um criticismo em relação às autorias da maioria dos livros da Bíblia, se não todos. Sempre existem questionamentos. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, apesar de alguns suscitarem a ideia de que possa ter sido ali um judeu próximo a Mateus, o escritor de Mateus, mas academicamente não existe tanto questionamento acerca dessa autoria que é acreditada a Mateus. É bom relembrar que quando nós falamos em um contexto bíblico, o fato de um livro carregar o nome de um personagem não significa totalmente, não fecha totalmente o fato de poder haver questionamentos desse livro ser de outro autor. Então esse é o caso que acontece nos evangelhos. Apesar dos evangelhos carregarem o nome dos seus supostos autores, Marcos, Mateus, João, Lucas, ainda assim se abre muito questionamentos para de fato saber quem é o autor, já que era costume se escrever livros nesse tempo no nome de alguém, mesmo não sendo esse escritor o autor. Era comum usar nomes importantes, como, por assim dizer, o título de livros. E no caso de Mateus, não há tanto questionamento acadêmico no meio teológico quanto a ideia de que outro autor tenha escrito esse evangelho. A ideia de que foi o próprio Mateus, onde o evangelho que carrega o seu próprio nome também, seja de fato ali o autor mais provável. O público para que Mateus deseja atingir, não existe também nenhuma dificuldade. A ideia predominante em relação a isso é que Mateus ele queria atingir uma comunidade judaica. O propósito de Mateus em atingir essa comunidade judaica era atestar a verdade de que o Jesus que ele apresenta era o Messias tão esperado pelos judeus. Talvez a partir daqui você entenda um pouquinho da nossa vinheta, já que o fato de um judeu crer que Jesus era esse Messias deu à luz a grande ideia inspirada por Deus a Mateus de produzir um evangelho tão pontual como o evangelho de Mateus. A gente tem que perceber e reiterar o fato de que quando Mateus ele escreve o seu evangelho e quando todos os outros evangelhos são escritos, dentro desse contexto, as epístolas paulinas, epístolas não, né, gente? Epístolas. As epístolas paulinas, elas já circulavam no meio da comunidade. Então, as comunidades cristãs daquela época, antes de terem os evangelhos, porque apesar da gente ter na nossa Bíblia, no início do Novo Testamento, já os 4 evangelhos, a gente tem que entender que a Bíblia que temos em mãos não está em ordem cronológica. Então, cronologicamente, acredita-se que quando os evangelhos foram escritos, as epístolas paulinas, elas já circulavam no meio das comunidades cristãs daquela época. As epístolas paulinas já eram praticamente aceitas como livros que tinham grande autoridade sobre as comunidades cristãs. Então o povo era doutrinado por uma teologia paulina no Novo Testamento de forma predominante. Entretanto, Paulo ele vai focar em 2 eventos teológicos acerca de Jesus que os evangelhos vem trazendo com outro prisma algo que faltou, por assim dizer, nos relatos de Paulo. A teologia de Paulo, ela foca na teologia da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Já os evangelhos, eles vêm à tona porque surge a necessidade da igreja de conhecer a história de Jesus. Então, os evangelistas, percebendo, inclusive Mateus, para esse público judeu, percebendo que esse público já tinha uma grande teologia, uma grande doutrina acerca da cruz e da ressurreição de Cristo, percebem um vácuo na comunidade cristã, na igreja de Cristo, acerca de registros confiáveis sobre a história de Jesus. E é por isso que um gênero literário, por assim dizer, tô devendo um vídeo sobre o que é gênero literário, explicar isso de forma mais explícita aqui no nosso canal, mas vai sair. Então Mateus, ele vem
Mateus e os outros evangelistas, dos outros evangelhos, eles vêm inaugurando, por assim dizer, um novo gênero literário que era uma necessidade na comunidade cristã daquele tempo. Havia necessidade daquele público, daquele povo, conhecer a biografia, a história de Jesus. Então, o gênero literário novo inaugurado pelos evangelistas é uma biografia teológica, uma biografia sobre a história desse Messias que continha teologia e doutrinas para ensinar esse povo com a história desse Jesus. Tanto Mateus quanto os outros evangelhos se concentram nisso. O evangelho de Mateus, diferentemente de Marcos, nesse sentido, ele é estruturado com grandes sermões marcantes de Jesus. A gente percebeu que Marcos ele se concentra em mostrar ali o Jesus showman, por assim dizer. O Jesus que faz milagres, o Jesus que expulsa demônios, o Jesus que realiza grandes prodígios e no final se entrega na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Marcos faz essa oposição até para fazer um embate contra a ideia romana para a qual ele escreve no seu tempo, que com certeza veria de forma de forma muito sobrenatural esses prodígios e milagres que Jesus fazia. Ele mostra que Jesus fazia isso, mas que no final, apesar de ter poder para fazer milagres e prodígios, ele escolhe morrer na cruz e ressuscitar. Mateus caminha para uma linha diferente. Como Mateus escreve para um público judeu, Mateus, ele, assim como um bom judeu, ele se concentra em mostrar os sermões por excelência marcantes de Jesus Cristo. Somente o Evangelho de Mateus disponibiliza com tanta singularidade, por exemplo, o famoso Sermão do Monte, que inclusive é um soco no estômago de qualquer cristão de primeira viagem, de qualquer cristão com muito tempo na fé. Mateus se concentra nisso. Isso, de certa forma, chamaria muita atenção do seu público. O Evangelho de Mateus é ainda o evangelho que faz mais citações diretas do Antigo Testamento. Porque está escrevendo para um público judeu, Mateus sendo um bom judeu, e Mateus não era autista, não há base bíblica para isso. Mas, vamos seguir aqui, né? Deixa o tiozinho para outra hora. Mas o Evangelho de Mateus é aquele que faz mais citações do Antigo Testamento. Se Lucas é um gentio, o único gentio que escreve no Novo Testamento, e é aquele que mais resgata princípios veterotestamentários, Mateus é um judeu que mais cita diretamente os escritos veterotestamentários. O Evangelho de Mateus traz uma ênfase ainda importante acerca da convivência da igreja, da comunidade cristã. O Evangelho de Mateus é o único evangelho que cita, por exemplo, a palavra igreja ou eclésia, pelo fato, é o termo que a gente conhece no original, a palavra igreja. E Mateus é o único que trata sobre essa convivência como igreja. Ele tem uma visão comunitária de como viver igreja no seu evangelho muito singular, muito mais aprofundada do que os outros evangelhos. Talvez por escrever para um público judaico que havia o costume de se reunir em sinagogas e por assim já viver de certa forma uma igreja não institucional, mas com um modelo próximo de um institucional. Mateus se concentra em falar tanto acerca e ter essa visão comunitária tão rica. O Evangelho de Mateus apresenta a ética do reino de Deus, propondo ali uma inversão de valores quanto à forma como seria o reinado do Messias. Se os judeus acreditavam que o reinado do Messias seria um reinado que viria para se opor fisicamente ao Império Romano que subjugava aquele povo, Mateus apresenta uma ótica do reino de Deus por meio de um Jesus que não faz isso, para um Jesus que não vem para ser servido, mas para servir, para um Jesus que vem para se entregar na cruz e não lutar contra um império opressor. O Evangelho de Mateus apresenta o reino de Deus em uma ótica totalmente inversa, aquela que os judeus já vinham em um período interbíblico crendo que seria a correta e a única solução. Mateus apresenta o Evangelho do Reino de Deus
de forma invertida, longe de qualquer ideia revolucionária que com certeza o judaísmo tinha em mente naquele tempo. E por fim, a gente não pode se esquecer e descartar o fato de que o Evangelho de Mateus difunde e demonstra e traz uma visão escatológica, apocalíptica, como nenhum outro evangelho. Mateus nos ensina que o fim dos tempos, essa ideia apocalíptica que muitos de nós temos, não é uma destruição, como muitos nós pensamos, mas é a esperança em um Cristo que morre, ressuscita ao terceiro dia e que traz, inaugurando o reino de Deus, foi rei dentro do seu contexto e será rei eternamente. O fim apocalíptico apresentado por Mateus não é de destruição, mas é de esperança em Cristo. Eu espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.